diferença. A paz do Senhor Jesus, tudo bem? Estamos aqui para mais um momento de reflexão bíblica, agora no segundo livro de Samuel, o capítulo 1. Vamos ler o versículo 11 e também o versículo 12 e o versículo 17 e o versículo 18, que nos diz o seguinte: Então apanhou Davi as suas vestes e as rasgou, como também todos os homens que estavam com ele, e prantearam e choraram e jejuaram até a tarde por Saul e por Jonatas, seu filho, e pelo povo do Senhor, e pela casa de Israel, porque tinham caído à espada. Versículo 17 e 18 diz: E lamentou Davi a Saul e a Jonatas, seu filho, com esta lamentação, dizendo ele que ensinassem aos filhos de Judá o uso do arco, eis que está escrito no livro do rei. Queridos, pela graça e misericórdia do Senhor, chegamos ao segundo livro de Samuel e hoje vamos meditar nesse capítulo 1, que nos traz o momento em que Davi toma conhecimento de que Saul havia morrido na batalha contra os filisteus. Vejamos, meus queridos, o coração de Davi revelado aqui nesse texto sagrado. A Bíblia nos diz que quando Davi toma conhecimento de que Saul havia morrido, ele rasga as suas vestes como um sinal de humilhação, como um sinal de alguém que estava com seu coração dilacerado por causa daquela notícia. A Bíblia diz também que, além de rasgar as suas vestes, rasgar as vestes era um sinal, né, de que uma pessoa havia sido chocada com uma notícia e que esta notícia fez com que esta pessoa se humilhasse na presença de Deus. Rasgar as vestes era o mesmo que hoje nós, ao tomarmos conhecimento de uma notícia, nós entristecemos o nosso coração, nós chorarmos por causa de uma notícia, mas além disso, de nós nos prostrarmos nos pés do Senhor. Então, o texto está dizendo que Davi, ele se prostrou nos pés do Senhor, pois ele se rasgou, as suas vestes. O texto diz também que ele pranteou e chorou. Olha que interessante, Davi, que era perseguido por Saul, ao tomar conhecimento de que este Saul que o perseguia, agora ele havia sido morto na batalha contra os inimigos de Israel, agora ele estava morto, ou seja, Davi estava livre da sua perseguição. Mas ao invés de Davi comemorar, ao invés de Davi fazer festa, ao invés de Davi ir se alegrar com os seus amigos por causa de um inimigo que buscava a sua vida, que agora não lhe oferecia mais perigo, a Bíblia diz que Davi pranteia, que Davi chora. E Davi ainda faz mais do que isso. A Bíblia diz que ele jejuma até a tarde por Saul e por Jonatas, seu filho, e pelo povo de Israel. Por quê? Porque era uma situação de humilhação para o povo de Israel. O povo de Israel estava humilhado ao ver o chefe do seu exército, o ungido do Senhor, ter sido humilhado e morto na batalha. Então, meus queridos, o que é que nós aprendemos com esta ação de Davi mediante a esta situação? É que não tem circunstância alguma em que
as pessoas, ainda que sejam usadas pelo inimigo para nos perseguir, que quando elas são derrotadas, que isso é motivo para nós comemorarmos. Porque sempre que acontece algo, principalmente de uma forma tão trágica como aconteceu com Saul, nós não temos razão para comemorar, mas nós temos razão para chorar, para lamentar, para prantear, porque isso vai revelar que verdadeiramente o nosso coração não estava contaminado com o desejo da vingança, com o desejo de ver a pessoa que às vezes é usada pelo inimigo para nos perseguir sofrendo, porque muitas vezes nós desejamos que as pessoas que nos fazem sofrer sofram. E este não é um pensamento que proceda de Deus, pois nós vemos que Jesus Cristo, quando estava sobre aquela cruz, havendo sido humilhado, havendo sido envergonhado por causa dos nossos pecados, a Bíblia diz que antes de partir, antes de entregar o seu Espírito, ele diz: perdoa-os porque não sabem o que fazem. Ou seja, Jesus estava dizendo que não era para que essas pessoas sofressem o dano por causa daquela ação, porque elas não sabiam o que estavam fazendo. Se nós olharmos um pouco mais adiante, nós vamos encontrar também Estevão sendo apedrejado em praça pública por causa da sua fé, e o mesmo, assim como Jesus, também declara que não era para colocar aquele pecado sobre aquelas pessoas, porque eles também não tinham ciência de que de fato ele servia a um Deus verdadeiro. Ou seja, nós, como pessoas que conhecemos a Deus, temos que ter sempre este pensamento de que não importa o tamanho da perseguição, o tamanho da afronta, o tamanho da humilhação que nós sofremos, isso jamais pode ser razão para que nós desejemos que a pessoa que nos causa dano, ela sofra, ela pereça, porque a Bíblia nos mostra que Davi era um homem de um coração convertido, ou seja, mesmo ele tendo que viver fugindo da presença de Saul, quando ele ouve a notícia de que Saul era morto, ele então pranteia, ele chora, ele jejuma, ele veste pano de saco em sinal de que aquilo havia de fato dilacerado o seu coração, porque um homem, uma mulher que teme a Deus, quando ela vê o povo, quando ela vê alguém perecendo, ela sofre, ela padece, ela sente a angústia do seu próximo. Louvado seja o nome do Senhor. Meu querido, que nós possamos, assim como Davi, e assim como estes exemplos aqui citados hoje, termos também um coração sensível para que não sejamos contaminados pelo inimigo para desejarmos o mal daqueles que nos causam dano. Porque eles, assim como nós, são vítimas de uma ação de ordem espiritual que maquinam contra as suas vidas para lhes usar e fazer com que as pessoas ao seu redor sofram. Mas nós, que temos entendimento e a revelação da palavra, sabemos que por trás de toda a maldade existe um agente do mal que não é combatido através das forças naturais. Que possamos mergulhar no mundo espiritual para entendermos que muito maior do que a força da carne é a força da fé e do Espírito Santo de Deus que está em nossas vidas. Obrigado pela sua companhia. Deus abençoe você, a sua casa, e que nós possamos, em nome de Jesus, viver de fé em fé. Amém? Deus abençoe. Até mais. É a presença de Deus que faz a diferença.